Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Super Acadêmico e hoje continuando com a nossa playlist do livro Procurando Razões, de Valdomiro José Silva Filho. Se você não está acompanhando essa playlist, então dê uma olhada nos outros episódios. Esse é o episódio 5, episódio 5, que tivemos 2 episódios em conjunto, que foi uma gravação só, então 1, 2, 3, 4, esse é o episódio 5. Vamos entrar no capítulo 2, ainda é preciso ser neopirrônico. Antes de começar, não se esqueça de se inscrever no canal, dar like no vídeo, comentar e compartilhar. Você pode ser membro do canal também, para ter acesso a conteúdos exclusivos. Você pode também ajudar o canal através do Valeu, né? Que esse coraçãozinho com cifrão aí, você dá um valeu aí pro canal, pro vídeo, né? Deu agora o valeu aí, R$2 ou mais, vai ser mais. E você pode ser um apoiador do canal, contribuindo mensalmente e ajudando o canal a continuar crescendo e melhorando a qualidade técnica dos vídeos. Os conteúdos estão aqui, rapaz. E dê uma olhada no meu novo livro, A Vingança de Vladimir, disponível no Clube de Autores. Vingança de Vladimir, que é um vídeo, olha só. Um livro escrito em formato de roteiro. Então você já vai ler o livro como se estivesse vendo um filme, certo? Se você é da área de cinema, tá aqui, ó. Dê uma olhada. Então vamos lá, vamos ao conteúdo de hoje, que é importante aqui, do livro de Silva Filho. Silva Filho, Valdomiro José Silva Filho. Ainda é preciso ser neopirrônico. Bom, vamos esclarecer, né? Acho que ele esclarece aqui logo no começo. Pirro de Elis foi um filósofo grego, né? Pós-socrático, digamos assim, né? E ele foi um pensador, digamos assim, que deu origem à linha de pensamento, à linha filosófica chamada de ceticismo, sendo que a palavra cético, né, acabou sendo mal interpretada durante muito tempo como sendo simplesmente aquele que duvida. Então, ser cético é aquele que duvida de tudo, uma coisa assim. Então, o Silva Filho esclarece, né, ou tenta esclarecer, não só nesse livro, mas ao longo da filosofia dele, junto com outros pensadores dessa linha de pensamento, que nós temos aqui uma playlist só sobre ceticismo, dê uma olhada. Esclarece que ceticismo, ou cético, não é aquele que duvida, é aquele que questiona, que é diferente. A visão do filósofo cético, pirrônico ou neopirrônico é que o questionamento não deixa de ser feito, certo? E há sempre a possibilidade de um novo questionamento, até que se satisfaça ou se chegue à chamada tranquilidade, né, ou ataraxia, ou a suspensão de juízo, que é quando você chegou num limite em que você não pode responder uma pergunta. Veja que não é qualquer coisa, viu? Ele sempre esclarece, coisas da vida comum, você não questiona, você não questiona bobagens, né? Você questiona coisas que são questionáveis, certo? O destino do ser humano, né? O sentido do existir humano, a existência ou não de uma necessidade econômica específica na sociedade, ou se é construída, ou se é socialmente aceita, ou se não é aceita, ou se é benéfica ou não é benéfica. Então, esses questionamentos que são mais, digamos assim, abertos à possibilidade. Agora, perguntar, sei lá, se você vai a pé ou vai de carro, não faz diferença. Não é um questionamento desse tipo. Então, isso aqui. Disse que ainda é preciso ser neopirrônico por 2 razões. Porque o neopirronismo promove uma atitude crítica em relação às especulações filosóficas e porque ele nos lembra de que devemos observar a vida comum, trazendo a filosofia para o espaço humano. Veja, observar a vida comum. Quer dizer, é importante para o filósofo que ele possa pegar e refletir sobre a realidade comum de maneira filosófica e trazer contribuições para a realidade comum, e não só para o pensamento filosófico, né, mais acadêmico, fechado ao ambiente acadêmico. Mas dizer isso, obviamente, não é bastante, sobretudo porque muitas outras filosofias prometem algo semelhante. Ter uma atitude crítica e se orientar para a observação de experiências mundanas não é privativo do ceticismo pirrônico.
É regra que as filosofias estejam comprometidas com os rigores da investigação disciplinada e cultivada e com a severa crítica das doutrinas. Então, apesar da semelhança com outras filosofias, especialmente as chamadas dogmáticas, é uma semelhança de método, né, de maneira de argumentar, mas a natureza do neopirronismo é diferente, é o que ele está argumentando aqui. Poder-se acrescentar que ainda é preciso ser neopirrônico porque o ceticismo, diferente de outras filosofias e da nossa inclinação natural, conduz à suspensão de juízo. O que é a suspensão de juízo? Nós temos no cotidiano uma série de crenças. Não estou falando de crenças tipo está chovendo, esse tipo de coisa. Basta você verificar empiricamente se está chovendo ou não, que você já tem a verdade do fato. Mas assim, existe realmente liberdade individual dentro do sistema capitalista ou socialista? Certo? É uma pergunta que demanda não só verificação empírica, né? Demanda reflexão sobre o próprio conceito da liberdade, o que é liberdade. Certo? Então isso aí demandaria uma suspensão de juízo, porque a princípio todo mundo acaba tendo valores e crenças e construções mentais já pré-moldadas, pré-construídas sobre certos conceitos, sobre certas categorias. Liberdade é uma delas. Realmente, se quisermos caracterizar o ceticismo pirrônico, seria preciso salientar ao menos 4 pontos que ele vai desenvolver. Em primeiro lugar, estamos todos de acordo que o traço peculiar que a filosofia pirrônica atribui à sua própria atividade é o combate às filosofias portadoras do real, as dogmáticas. Em segundo lugar, o pirrônico também insiste em que o combate ao dogmatismo tem um efeito de abandonarmos os dogmas e pensamentos especulativos e nos voltarmos tão somente para a experiência não filosófica da vida cotidiana, no mundo físico e humano em que estamos mergulhados. Quer dizer, a atitude neopirrônica é que o pensador pirrônico, neopirrônico, ele não deve se pôr acima da vida comum. Ele não deve se sentir especial porque questiona filosoficamente as coisas. Ele deve se sentir parte da vida comum, inclusive. Em terceiro lugar, para fazer essas duas coisas, crítica do dogmatismo e celebração da vida comum, o pirrônico se empenha deliberadamente na realização de uma investigação. Então, por isso que sim, a base do ceticismo é o questionamento. Você mergulha na investigação e não na resposta, digamos assim. Porque a grande diferença entre pensamentos filosóficos dogmáticos e pensamentos filosóficos não dogmáticos é que o pensamento dogmático ele tem um resultado já, ele já traz um resultado. É como se você, por exemplo, o exemplo que eu dei da liberdade. Se eu estou questionando sobre a liberdade, a possibilidade da liberdade nos sistemas econômicos ideologicamente comprometidos em relação ao capitalismo ou ao socialismo, a minha noção, certo, sobre liberdade, sobre o que é liberdade, vai fazer com que eu lance uma resposta, certo, indicando onde é que está a liberdade, no capitalismo ou no socialismo, e aí eu vou criar argumentos, vou gerar argumentos, experimentos mentais, certo, o que seja, para eu chegar nessa posição da qual eu parti. Então eu parti na verdade de um dogma, né, de uma verdade já pré-estabelecida, e vou construir argumentos a partir dali. Com certeza eu vou conseguir de maneira eficiente, vai depender muito da minha habilidade de argumentação. Mas o que o neopirrônico, que o Silva Filho sustenta, é que você não deve partir da resposta, você deve partir da pergunta. Certo? E aí as perguntas gerarem novas perguntas e você insistir o máximo possível, até onde der, nesse questionamento. E assumindo a suspensão de juízo quando você chegar no momento, talvez, que diga, eu não consigo responder, não dá para tirar uma resposta definitiva disso aqui. Eu consigo mais ou menos chegar nessas conclusões aqui, que geralmente são admitidas como sendo pessoais.
E falta só o quarto, né? Quarto lugar, terceiro lugar. Por fim, mesmo não alcançando a verdade, o pirrônico encontra, como consequência da pura sorte, um bem ainda mais valioso que a verdade, qual seja a tranquilidade na mente acerca das perturbações que o mobilizaram a iniciar sua investigação, que é a ataraxia, né? Essa suspensão de juízo. Então, por exemplo, continuando com esse exemplo da liberdade, se for parar para pensar sobre o conceito de liberdade dentro dos dois sistemas econômicos que eu coloquei como divergentes, pode-se achar elementos de liberdade em um e outro, a depender de como se conceitua liberdade, mas eu não vou conseguir achar uma resposta definitiva sobre aquilo ali. Então, eu devo me tranquilizar para o fato de que eu não consegui uma resposta, que a resposta pode um dia ser elaborada, mas isso não deve me frustrar, mas muito mais me tranquilizar. Continuando, curiosamente os filósofos pirrônicos e seus colegas não pirrônicos têm à sua disposição os mesmos recursos, que no caso é as habilidades argumentativas, né? Isso significa que é uma maneira peculiar como o pirrônico conduz sua investigação, e é uma certa satisfação com os resultados dessa investigação que, a seus olhos, estaria ausente nos outros filósofos. Eu lembro que ele fala, né? Ele vinha falando, né? Eu lembro muito das aulas dele, que é uma coisa que acaba sendo meio caridosa desse tipo de filósofo, ao perceber um posicionamento dogmático no colega filósofo, ele não destrata, né? Ele não desconsidera, mas assim tenta possibilitar a partir dos questionamentos, dos contra-argumentos, a possibilidade do outro pensador, do pensador dogmático, né, de perceber na situação que estava, como se fosse realmente uma enfermidade. Aí ele coloca aqui um novo tópico do capítulo. Bom, aí ele fala das polêmicas dos filósofos e tal. Eu me lembro bem forte aqui nesse capítulo, ele falar que ele pessoalmente não consegue fazer a suspensão de juízo a priori, antes da investigação, certo? Então a suspensão de juízo, que ele diz que nunca alcançou, ele continua dentro da angústia dele em relação aos questionamentos, porque é muito difícil, né, imaginar uma situação ideal em que você consegue se livrar das angústias relacionadas com as dúvidas e questionamentos sobre essas coisas. Então, por exemplo, eu tenho o livro Em Busca da Verdade 1, né, que é Epistemologia, Ignorância e Ateísmo. Então, eu tento argumentar, mas não para convencer o outro, mas para sustentar para mim mesmo que o ateísmo seria a escolha mais adequada, mais racional, né, mais caridosa de lidar com a realidade a respeito da crença numa divindade. Então, é uma atitude cética, porque por mais que eu me admita como sendo ateu, eu não posso deixar de colocar em dúvida a possibilidade de todo o conjunto de crenças construído em cima da mística, da divindade, né, de todos os teísmos possíveis aí, poder ser verdade também, né? Porque já que eu não tenho como provar, não tenho como evidenciar, certo? Me passa uma tranquilidade eu pensar desse jeito, justamente porque, como eu não consigo chegar a uma resposta definitiva, eu tenho que aceitar uma resposta parcial, uma resposta que me diz que, bom, isso me satisfaz. E se algum dia eu descobrir que está errado, tudo bem, não tem problema. Pelo menos chegou-se a uma resposta. E é uma coisa que ele diz que nos questionamentos que ele faz sobre epistemologia, né, sobre filosofia analítica, tá, ele não consegue chegar nessa tranquilidade. Se alguém persiste em uma investigação que já sabe antecipadamente que não levará a uma resposta adequada possível, ou que já há uma resposta adequada disponível, isso caracteriza uma atitude intelectual teimosa
de uma pessoa ignorante, cínica e negligente, e, consequentemente, quebra a cláusula de racionalidade, rigor e virtuosidade que se espera de performance de um filósofo. Certo? Então, e assim, é meio problemático falar um negócio desse, porque no mundo acadêmico a performance, né, do pensador, em filosofia talvez seja mais, né, mas na maioria das áreas tem muito isso, né, a performance do pesquisador nas áreas, especialmente áreas de humanas, né, a reflexão feita, ela tende a ser repetitiva, ela tende a ser apenas acumuladora de respostas possíveis, mas sem uma devida conclusão, digamos assim. E aí deixa de ser uma busca realmente pelo questionamento, pela verdade, por uma verdade possível, e passa a ser apenas uma performance, uma coisa performativa mesmo. Porque os pesquisadores, os professores, eles têm que produzir, têm que publicar, eles têm que fazer uma série de coisas que são demandas institucionais, burocráticas, que na minha tese eu trato disso, né, questão das publicações acadêmicas, né, tese de doutorado, livro digital, difusão do conhecimento, porque é requerido dos acadêmicos fazer isso, produzir. É produzir num nível industrial quase. Então, se você não produzir, não publicar, então acaba sendo uma performance e não uma legítima busca pela verdade. No caso da filosofia fica mais sério, né? Porque a matéria de estudo demanda esse tipo de coisa. Mas é prudente estar alerta para o fato de que Sexto Empírico, que é outro filósofo cético, digamos, o seguidor direto do Pirro de Elis, está fazendo um relato sobre como ele entende o ceticismo. E desse modo assume a posição de representante de uma tradição, quer dizer, já criando uma tradição. O ceticismo pirrônico expressa apenas um tipo de habilidade de princípios, critérios e fins intelectuais. Então, o pirronismo, ou o ceticismo, acaba sendo um tema filosófico, mas é também um modo de pensar a filosofia, pensar os temas filosóficos. É por isso que quando eu fui escrever minha tese, numa das versões da tese, o ceticismo apareceu muito como uma base metodológica, justamente porque ela ajuda, o ceticismo, ajuda a conduzir a reflexão de modo a que você possa garantir que o que você está questionando é honesto o suficiente, não é apenas uma performance de uma resposta que eu já sei para poder produzir uma tese. Isso é um questionamento legítimo e que admitindo inclusive a impossibilidade de uma resolução definitiva. Essas capacidades e habilidades do filósofo pirrônico, reivindicadas pelo pirronismo, entram em ação em duas situações que tipicamente motivam a filosofar. Letra A, quando é afetado por irregularidades do mundo, tipo, aqui no livro, né, o Silva Filho fala aqui duas coisas estimularam ele, né? O negócio da conversa que ele teve com um amigo dele alemão, o Sven Bernecker, não é isso? Está aqui logo nos agradecimentos. Era de católica, Sven Bernecker. Que aí nessa conversa ele percebia que não tinha realmente refletido sobre algumas coisas que ele acreditava estarem resolvidas, e a pandemia de Covid-19. Então a pandemia tinha feito com que muitas coisas fossem colocadas em questão. Eu perdi o lugar aqui onde eu estava. Vou folhear. Cadê? Letra A, letra B. Pronto, achei aqui. Então B, quando por amizade ou por prática filantrópica compadece o sofrimento mental de outro filósofo. Quer dizer, o sofrimento mental por o cara estar embutido, né, incutido pelo dogmatismo. Certo? Então são essas duas ocasiões das capacidades e habilidades do filósofo pirrônico ser usado.
Bom, aí ele vai desenvolver mais exemplos, né, situações em que o pirronismo aparece. Ele cita o professor Oswaldo Porchat Pereira, que é uma das, ou talvez a maior referência sobre ceticismo no Brasil. Eu não tenho certeza se ainda está vivo, não sei. Depois eu procuro. E coloco na legenda aqui. Eu lembro que o professor Porchat Pereira, eu tenho um vídeo aqui sobre o livro dele, né, Ceticismo e Vida Comum. Então procura aí na playlist Ceticismo, que é essa playlist aqui também, né, esse livro aqui, essa playlist exclusiva desse livro está também na playlist de Ceticismo. Então na playlist Ceticismo tem lá o vídeo que eu fiz sobre o livro do Porchat Pereira. E eu assisti o professor Porchat Pereira falando também, né, é uma coisa extraordinária. Eu escrevi também um artigo sobre a obra dele, mas eu não me lembro se foi publicado ou não. Era uma coisa assim, perguntando quem é o filósofo cético na filosofia de Oswaldo Porchat Pereira. Eu chego na conclusão que na verdade é o próprio Oswaldo Porchat Pereira, porque é típico desse ceticismo pirrônico a singularidade, né? A pessoalidade. O autor acaba sendo o centro daquilo que está sendo concluído. E aí é o reconhecimento humilde de que é uma resposta única, parcial, singular, e que é aquela daquela pessoa. Então não dá para pegar fazer uma generalização como se esperaria numa linha filosófica mais dogmática. Ele cita também o Plínio Junqueira Smith, né, outro autor também do ceticismo aqui no Brasil. Tem também aqui na playlist de ceticismo meu vídeo sobre Plínio. Eu também já vi o Plínio falando, só que eu não me lembro muito a fala dele. Mas na dedicatória o Silva Filho fala aqui do Smith. E aí ele faz esse diálogo entre os dois, que são grandes representantes do ceticismo no Brasil, para justificar a manutenção desse pirronismo. Né? Chama que o pirronismo se refere à semi-modéstia de Xenófanes à precipitação de Heráclito, ou o fato de que os acadêmicos assentem a coisas devido a uma vontade clara de fazê-lo e com um tipo de simpatia, como quando um homem desregrado acredita naquele que aprova um modo de vida extravagante. Quer dizer, a ideia realmente é de contenção. Tá? Então, o pirronismo se dedica a um modo de filosofar que é contido, né? Ele é modesto, vivendo a exaltação da vida comum. Fala de sexto empírico de novo. O sexto empírico, na verdade, tem uma produção maior do que a do Pirro, que chegou até nós, como muito mais assim, influente no sentido de que, como chegou mais obras dele até nós, acaba possibilitando o estudo do ceticismo muito mais a partir de sexto empírico do que a partir de Pirro de Elis. Isso aí termina o capítulo 2, para depois ir para o capítulo 3. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado, entendido. Comentem o que vocês acharam aí dessa afirmação do pirronismo. Quer dizer, aqui na verdade, como é um livro mais pessoal, mas nesse capítulo 2 o Valdomiro José Silva Filho, ele está, de certo modo, apresentando o metamétodo da escrita dele. Porque é uma coisa que a gente não se livra. Depois que eu aprendi o que é o ceticismo, como é que funciona o ceticismo e tal, apesar de certo modo eu sempre já ter sido, né, já era, de certo modo, uma pessoa cética no sentido mais genérico, né, porque não acredito nas coisas com muita facilidade, mas novamente é aquela crença de que cético é aquele que duvida de tudo, mas não é isso, né? Então, mas aprendendo eu vi que na verdade é uma base metodológica para quase tudo, né? Na sociologia, na antropologia, na comunicação e na filosofia. Na literatura não, porque na literatura, como nesse livro aqui, que é o meu mais novo livro, A Vingança de Vladimir, aí não precisa ser cético, você pode ser
você pode ser o mais livre e fantasioso possível. É a vantagem da literatura em relação à filosofia ou às ciências sociais, é que você pode falar à vontade, certo? Então, não esqueça de se inscrever no canal, dar like no vídeo, comentar e compartilhar. Aproveite e seja membro do canal, clica aí em seja membro. Dê o valeu, né, que é o like especial aí, ajudando o canal. Ou seja um apoiador do canal, clicando no apoio, que é o primeiro link da descrição. E no segundo link da descrição você vai direto para onde esse livro aqui está vendo, no Clube de Autores, A Vingança de Vladimir. Tá certo? Vá lá e peça o seu. Valeu!